conferir os famosos que já falaram abertamente sobre sexo no primeiro encontro. A cantora Anitta não escondeu sua opinião sobre o assunto. Eu não fico me prendendo por rótulo, por padrão, eu não sei o que, não. Eu sou eu e acho que se o boy pode, a mulher também pode. Mas se eu tiver vontade, eu não vou ficar me prendendo, não. Só foi julgada porque você primeiro encontro? A atriz e apresentadora Adriane Galisteu acredita que ainda é um tabu falar sobre isso e confessa que ela mesma tinha dificuldade em lidar com o tema. Por mais que a gente fala de empoderamento, a gente fala dessa coisa toda, da relação do sexo com primeira vez, mulher, homem, eu ainda acho que isso é um tabu. Eu tinha essa onda de segurar, entendeu? Pergunta pra Lê, ele suou pra me pegar. Quem também não tem vergonha de admitir que já fez sexo no primeiro encontro é a modelo e dançarina Aline Riscado. Ela afirma ter tido relações sexuais com seus ex-namorados logo no primeiro dia em que se conheceram. Todos os meus namorados, o meu ex-marido e o meu namorado foi de primeira. Não que eu fui, vou sair pra transar. Não, mas tipo, acabou acontecendo e, cara, eu não vou me travar se a coisa tá rolando, né? Não vou me travar. O ator Zac Efron disse em entrevista que não costuma negar fogo na primeira vez. O jovem revelou que em um relacionamento valoriza a confiança. Sexo é algo lindo, eu não rejeito. Acredito que toda mulher solteira tem algo que a torna especial. O destino junta as pessoas. Acontece. A coisa mais importante para mim é a honestidade. Apenas seja honesto. Acho que essa é a parte mais difícil. A modelo norte-americana Christine também está entre as celebridades que já revelaram não ter segurado a vontade de transar no primeiro encontro. Ela estava gravando o clipe do cantor John Legend durante o dia e, mais tarde, os termômetros esquentaram entre os dois. On a video set for a stereo. Yeah, we were on a music video set all day together and then I went to one of his shows and then, yeah. Na contramão das famosas, a atriz Marina Rui Barbosa garante nunca ter feito sexo no primeiro encontro. Durante sua participação no programa Hotel Massafera, apresentado por Matheus Massafera, a atriz participou da brincadeira do Eu Nunca. Funciona assim: uma situação é colocada e, se a pessoa já fez o que foi dito, é preciso beber um gole. Marina não bebeu e completou: só com namorado. Eu nunca transei de primeira. Nunca. Só com namorado. Calma, Matheus. O primeiro encontro de um casal é, sem dúvida, um termômetro para um futuro relacionamento. Os primeiros olhares, o charme, a azaração, conhecer um ao outro aos poucos, o que um gosta ou não. Qualquer atitude ou sinal podem determinar quais serão os próximos passos a dois. Mas nos dias de hoje, uma prática tem ganhado cada vez mais adeptos dos solteiros no primeiro encontro: o sexo. Este artigo traz uma pesquisa deste ano com a seguinte manchete: por que transar no primeiro encontro ainda é uma grande questão? Os dados mostram que 49% das pessoas admitem que já foram para a cama no primeiro encontro. Mas e quanto aos outros 51% que preferem conhecer melhor o parceiro? Independente do que cada um quer, especialistas da saúde advertem quanto ao contato físico mais íntimo, sem antes conhecer o parceiro ou tomar os devidos cuidados. E quase sempre, o sexo começa pelo beijo. Mas se beijar alguém que mal se conhece pode causar problemas de saúde. O sexo é outro fator que os médicos insistem que seja realizado com responsabilidade. E conhecer um pouco mais o parceiro ou saber mais sobre o histórico amoroso dele pode evitar dramas, como os que aconteceram este ano no Amapá.
Este homem, que está entrando num camburão de polícia, é um falso personal de 28 anos. Ele foi preso acusado de transmitir de propósito o vírus HIV para algumas mulheres que procuraram a delegacia especializada em crimes contra a mulher. Inicialmente, 2 casos foram registrados, mas depois surgiram outras vítimas. Inclusive, depois das reportagens, já veio uma outra vítima conosco para relatar que a mesma coisa aconteceu com ela. Nós representamos pela prisão preventiva, mesmo porque nós não conseguimos intimá-lo, porque chegou ao nosso conhecimento de que ele teria ido embora para a cidade que ele a terra natal dele, né, que é Sergipe. Então, a gente não conseguiu mais ter acesso a ele. Inicialmente, a psicóloga da delegacia até conseguiu conversar, mas ele, vendo do que se tratava, ele parou de responder. Então, foi representado pela prisão preventiva, o juiz deferiu. O suspeito teria conhecido algumas de suas vítimas na própria academia. Embora tenha negado as acusações, uma delas, menor de idade, testou positivo para HIV em 2020. Ele disse para mim que se envolveu com essa menor, né, na época, que ela realmente disse para ele que ela tinha contraído a doença e que ele não fez o exame porque ele já estava certo de que ele tinha contraído. E aí, 1 ano depois, ele se relacionou com essa outra vítima e essa outra vítima também chegou a falar para ele que tinha contraído a doença. Mas ele disse para ela que não sabia, que não tinha sido ele, e a vítima tinha certeza que era ele porque ela não tinha se envolvido sexualmente com mais ninguém a não ser ele. Às vezes, o sexo acontece de imediato, já no primeiro encontro. Outras vezes, dias depois de conhecer a pessoa, o que pode gerar histórias de doenças contrárias pela falta de informação e cuidados. Mas, independente dos riscos de saúde, você sabia que os brasileiros se sentem pressionados a ir para a cama no primeiro date? É o que você vai ver daqui a pouco numa reportagem especial. Estamos no ano de 2023 e hoje os relacionamentos são mais livres, isso é fato. Mas será que o sexo no primeiro encontro virou algo banal ou ainda é alvo de tabus? E até que ponto isso faz diferença para o relacionamento? Fala que eu te escuto. Uma boa noite para todo o Brasil e para o mundo através da Record Internacional e das nossas redes sociais. Começamos mais um programa Fala que eu escuto ao vivo. Você pode participar e dar a sua opinião. Hoje nós estamos trazendo um tema onde existe um tabu, né? Até num grupo de pessoas e outras não. Eu gostaria que você opinasse sobre isso, se você quiser. A gente está com um programa aqui no microfone. Vou puxar aqui. Agora sim, resolvemos, né? Está resolvido? Muito bem. Ao vivo para todo o Brasil, por isso que isso acontece, para o mundo, através da Record Internacional. Começamos mais um programa Fala que eu te escuto. Como você pode ver, nós vamos falar hoje um assunto que, para um grupo de pessoas, é um tabu, para outros não. E você vai poder opinar, dar a sua participação, quiser opinar através das redes sociais também. E nós vamos fazer uma oração no final do programa para você que precisa de ajuda, para você que está enfrentando problemas na vida. Apesar do tema ser um tema mais leve, se eu posso dizer assim, as pessoas quiserem opinar a respeito, mas você que está sofrendo, você que está precisando de um milagre, nós vamos fazer uma intercessão por você daqui a pouco, tá bom? Eu vou colocar a opinião das pessoas nas ruas a respeito desse assunto. Sexo no primeiro encontro aumenta ou diminui a chance do relacionamento dar certo? Fala, você faria sexo no primeiro encontro e por quê? Sim, eu acho uma coisa normal. Você tem vontade, uma pessoa livre, sem problemas. Sexo no primeiro encontro é legal ou pega mal? É legal, um test drive antes é sempre bom, né? Vai depender muito da vibe do encontro. Se for muito bom, até que vai, mas se não for, não. E você acha que no sexo no primeiro encontro aumenta ou diminui a chance de um relacionamento dar certo? Eu acho que diminui, mas vai depender bastante. Se for uma pessoa que você achou, sentiu a vibe, aí aumenta, mas se não, na maioria das vezes não. Então, acho que cada um faz o que quer da vida, né? Pra mim, acho que não tem problema. Pra mim, não. Você faria no primeiro encontro? Sim, acho que sim. Depende do desenvolvimento do relacionamento, né? Se for com uma pessoa que eu confio, com uma pessoa que eu já tô conversando faz tempo, com força do que eu imaginar, né?
Você acha que pega mal ou é legal? Pega mal, acho, primeiro. Melhor não arriscar, né? Eu acho que depende muito do que a pessoa quer, da vontade dela no momento. Se ela quiser, não atrapalha em nada. Caso ela não queira, isso pode ser sim um problema, um impedimento, mas é muito da vontade realmente da pessoa. Eu acho que hoje tem muitos paradigmas a ser quebrado e esse deve ser um. E continuo achando que vai da vontade de cada um, do entendimento de cada um, mas deve sim ser um paradigma quebrado. E a gente que não apoia ou a gente que apoia, entender o lado do outro e pensar em si mesmo e na sua situação apenas. Eu acho que não influencia, na possibilidade do relacionamento dar certo ou não. Acho que quem quer faz dar certo, é isso? Acho que depende, as pessoas estão se conhecendo, acho que não tem muita relação. E você, faria no primeiro encontro, ou sim ou não, e por quê? Nesse caso é um acordo entre as duas partes, né? Mas se não teria problema nenhum, desde que a companheira concordasse também, tudo bem. Pode ser um test drive e às vezes pode ser só no primeiro encontro, né? Nem precisa ter um segundo. Na minha opinião, eu acho que faz parte de você conhecer alguém. Isso pode ser no segundo também, mas no primeiro não tem problema. Mas eu acho que faz parte da construção de conhecer alguém e sexo é necessidades básicas humanas, então a gente tem que faz parte do currículo. O que você pensa? Dê a sua opinião através do nosso telefone 3573-3535. Eu vou conversar por Skype com o Felipe Rodrigues, empresário do Rio de Janeiro. Boa noite, Felipe. Boa noite, Bia. Prazer falar com você. Me diga uma coisa, você já teve muitos encontros na vida? Sim, acontece. Eu acho normal também acontecer no primeiro encontro. Depende da vibe, depende do momento. Eu acho que hoje a mulher tem total liberdade, tanto o homem. Sentir a vontade, com segurança, responsabilidade, eu não vejo nada demais. Temos vários meios de nos precaver. Temos preservativos, remédios. Eu, principalmente, opinei por fazer vasectomia. Mas já rolou sim, no primeiro encontro a gente, acaba ficando. E não influencia a nada também não. Mas você não acha arriscado, por exemplo, nós vimos aí o caso dessa reportagem, onde ele passava AIDS, propositalmente ele transmitia AIDS, né, para as parceiras que ele se relacionava. Não é perigoso nesse caso? Muito perigoso, por isso que eu acabei de falar. É legal fazer com segurança. É bom, mas temos que ter responsabilidade. Não é porque eu estou conhecendo uma parceira agora que eu preciso transar com essa parceira sem camisinha. Entendi. Mesmo sendo vasectomizado como você é? Sim. Tá. Entendi. Eu hoje opinei por essa opção para me tornar uma pessoa mais segura comigo e minha família. Eu tenho 2 filhos, uma empresa, eu capacito o jovem brasileiro a trabalhar. Hoje eu não tenho tanto recurso em ter tantos filhos. Eu acho bem bacana. E você tá solteiro, tá casado, tá? Que situação? No momento a situação meio enrolada, como se diz. Nem casado, nem solteiro. Tá enrolado. Mas vai desenrolar. Vai desenrolar. Então tá bom. Mais alguma coisa, Felipe? Eu acho que não influencia nada não, Bispo. Depende do momento e da ocasião. Sendo com prudência, tudo normal. Não tem problema. Tá bom. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Registrar alguns comentários aqui. A Ivani, diminui, pois ainda estão se conhecendo. Existem várias pessoas pilantras que só querem ter um relacionamento, ela usa outra expressão aqui, e meter o pé. Para mim, sexo só no namoro ou depois do casamento. A Luciana, antes de casar com meu esposo, namoramos 1 ano sem sexo. Ele me falou que se eu tivesse feito na primeira vez ou antes, não teria ficado comigo. Hoje sou casada há 21 anos. A Maria, diminui sim, Maria Lúcia. Antes de ter uma relação sexual, o casal precisa se conhecer. O Alex, pela primeira vez conheci, eu fiz logo uma filha no primeiro encontro. Conversa com o Manuel de Manaus, por favor, pastor.
Oi, Manuel, boa noite. Opa, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo. E aí, o que você acha? Assim, Bispo, deixar um abraço para a galera de Manaus, com o pessoal de Manaus. Eu acredito que não diminui a chance de dar certo. Eu acho que se houver um consentimento entre as duas partes, né, primeiro encontro, eu acho que isso não é problema, até porque eu acredito que um relacionamento, 70% é sexo. Então, se você até mesmo casa com alguém, eu sei que biblicamente falando isso é errado, mas se você casa com alguém para descobrir a pessoa na cama, depois do casamento, eu acho que é uma coisa muito arriscada. Eu sei porque eu tive uma experiência assim, infelizmente, né, e aí acabou não dando certo. Uhum. E por incrível que pareça, a experiência que eu tive no meu relacionamento de quando eu tive o primeiro encontro com essa pessoa e acabou que aconteceu, deu certo, entendeu? Então eu acredito que isso é muito relativo, né? Muito relativo, porque não diminui a chance de dar errado. Não aumenta a chance de não dar certo no relacionamento. Pelo contrário, eu acho que diminui até mais riscos de esse relacionamento durar pouco tempo. É isso que eu penso, bicho. Ok, então tá bom. O que você pensa tá registrado. Manuel, obrigado, viu? De nada, boa noite. Boa noite. Vamos registrar outros comentários aqui. O Bruno, na minha opinião, sexo só no casamento. Boa noite, ore pelo meu irmão. Nós vamos fazer a oração por todos já, tá? Luciana, antes de casar, meu esposo... Não, isso aqui eu já li. Maria, diminui sim. O Alex, pela primeira vez conheci, fiz logo uma filha, nós lemos. Vamos subir no Sandra, na minha opinião, que diminui a chance de não dar certo. A Leia, eu não concordo, a mulher tem que se valorizar. A Iracema, gostaria de oração para mim e meus filhos, tá? Amo esse programa, acompanho todas as noites, gratidão. Iracema Cordeiro da Silva, nós vamos orar por você e pela sua família, tá bom? A Graziele Ribeiro, demorei 1 mês para beijar meu esposo e um pouco mais para ter um relacionamento completo, mas acho que quanto mais a gente espera, mais a gente consegue ver algumas coisas e analisar melhor sem se envolver tanto. Deixa eu conversar com a Andréia, aqui de São Paulo. Boa noite. Boa noite. Me ouve bem? Sim. Sua opinião, por favor. Então, a minha opinião é que não, né? Não deve rolar o sexo no primeiro encontro, sabe? Porque eu acho uma coisa muito íntima, muito séria, e a gente não sabe com quem nós está se relacionando, né? Uhum. Então, num primeiro encontro, eu acho, a minha opinião é que não, sabe? Não valoriza, principalmente a mulher, sabe? Às vezes o homem quer ver só a intenção dela, se ela se valoriza realmente, porque ele, na minha opinião, ele pode achar, se ela se entrega para mim ao primeiro encontro, pode se entregar para outro também. Entendeu? Então, a minha opinião é que não. Peraí, você acha que então pode ser uma pegadinha? Pode ser também, sabe? Pode ser, sim. Às vezes o homem, ele quer só, sabe, ver mesmo se a mulher se valoriza, porque ele pode pensar, se no primeiro encontro já comigo, então pode acontecer, sabe? Eu acho, assim, uma falta de respeito entre si mesmo. Nós mulheres temos que se valorizar, sabe? Uhum. Então, a minha opinião é que não é legal. É uma falta de respeito a si mesmo, sabe? O sexo é bom, sim, quando duas pessoas se gostam, mas num primeiro encontro, eu acho que não. Eu conheci o meu esposo, eu conheci ele através das redes sociais, né? Até nós somos primos, crescemos distante um do outro. A gente se conheceu, eu em Pernambuco, ele em São Paulo, né? Então, nós passamos 1 ano conversando, né? Ele foi, a gente se conheceu. Não tivemos nenhum tipo de relação no primeiro encontro. Durante essa viagem dele, né, nós se viu no 4 encontros, foi que rolou, né, o sexo. Aí ele veio para aqui de novo e depois eu passei mais 1 ano e vim, né? Graças a Deus, faz 8 anos que a gente está junto. Mas assim, apesar da gente ter passado 1 ano se conhecendo, ele foi para mim conhecer tudinho, a gente não rolou o sexo no primeiro encontro, sabe? Se valorizou, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Lógico. Tá bom. Com certeza. Ok, André. Obrigado pela sua opinião, tá? Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. O Eduardo, penso que não dá valor para a parceira, não é saudável para um relacionamento que está no início. Vejo que o sexo é algo muito íntimo para o casal e nunca deve ser levado como test drive.
É muito arriscado para a saúde, principalmente moralmente. Quando se começa um relacionamento Quando se começa um relacionamento... Não entendi o resto aqui, mas tá bom. Aba, eu tenho 4 anos com a mesma pessoa. Temos um bebê, ele hoje é cristão. A Zessi, nem sempre, porque o meu casamento já dura 9 anos. Zessi do Amaral Alencar. Acho que ela quis dizer que, né, no primeiro encontro rolou. Jocarda, já fiz isso e me arrependo. Para mim, sexo tem que conhecer bem a pessoa. Mariana Lopes, eu não acho legal que aconteça sexo no primeiro encontro, porque o encontro é para conhecer a pessoa, descobrir as qualidades, os gostos, os defeitos, e o sexo é algo muito íntimo que deve ser feito em compromisso com quem se ama. Eu acho que influencia muito, porque principalmente para a mulher, o homem pode achar a mulher muito fácil, então acho que influencia sim. Deus abençoe e ore por mim. Muito ansiosa e tristeza. Nós vamos orar por você, tá bom, Mariana? A próxima matéria, antes da próxima matéria, vamos conversar com a Júlia do Espírito Santo, por favor. Oi, Júlia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo sim, graças a Deus. E aí, Júlia, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Assim, né, eu penso que o sexo no primeiro encontro, ele pode ser fácil para o homem. Para a mulher, nem tanto, entendeu? Eu acho que o homem, ele sai mais como garanhão e tal. A mulher, ela fica muito mal vista, mal falada, acaba desvalorizando. Hein? E eu acredito assim, né? Assim, eu falo por mim. O nosso corpo é o nosso templo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar dele, entendeu? Então, assim, eu não acho que o sexo no primeiro encontro ele aumenta uma chance de um relacionamento. Eu acho que diminui bastante. Porque a maioria dos caras que saem à noite... Pode falar. Caiu a ligação? Júlia? Acho que caiu a ligação, mas deu para entender. Então, ela acha que isso não é uma atitude bacana, né? Tem comentários aqui, Bispo, se o senhor quiser também. Eu tenho aqui a opinião do João Aparecido. Ele diz... acredito que sexo no primeiro encontro seja uma maneira de banalizar o próprio corpo. Infelizmente, essa prática está cada vez mais comum. A Venilza Salles diz: sexo no primeiro encontro pula todas as etapas de um bom relacionamento. E a Eduarda diz: não acho legal. Prefiro aproveitar mais o momento para conhecer a pessoa ao invés de ir direto para o sexo. Próxima matéria. É inegável que a tecnologia facilitou a paquera, mas mesmo com toda a liberdade e facilidade que os aplicativos de relacionamentos proporcionam, o sexo é um assunto pouco abordado. 57% dos usuários brasileiros de aplicativos declararam evitar conversar sobre o assunto nos papos online ou antes mesmo do primeiro encontro. Quando deixamos essa porta da intimidade aberta, podemos estar suscetíveis a inúmeras consequências. Dentre elas, podemos entrar na sex zone, quando realizamos o ato sem nenhuma conexão emocional. A pressão por sexo só aumenta quando o encontro real acontece. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha revelou que quase 1/3 dos brasileiros, 32%, se sente pressionado a ter relações sexuais no primeiro date. Existe uma pressão social que algumas pessoas vivem, né, de ter relações sexuais logo, né, apressando o tempo delas, o ritmo delas. Elas se apressam, né, em ter que cumprir um papel social. Não é o sexo, a relação sexual, o relacionamento, né, ele não tem que cumprir nenhuma meta, script, roteiro. Ele tem que ter uma entrega, ele tem que ter dedicação, ele tem que ter concentração. Tanto para os homens quanto para as mulheres, o sexo no primeiro encontro está cercado de inseguranças. Ambos se cobram para desempenhar uma performance memorável. Então, o desempenho sexual, muitas vezes, para algumas pessoas, pode ser gerador de ainda mais angústias, ansiedade. Então, mais do que se preocupar com o desempenho sexual, se preocupe com quem está junto com você, com quem está ao seu lado.
Se preocupe com o seu afeto, se preocupe com o seu prazer, com o prazer do outro. Não existe uma regra para o dia seguinte à primeira vez do casal, mas cada um cria dentro de si uma expectativa. Depois da primeira transa com o novo paquera, 46% das mulheres esperam que o parceiro entre em contato. Entre os homens, esse índice é mais baixo, apenas 14%. Fica no imaginário do ser humano o que o outro está pensando a respeito. Eu acho que falar abertamente sobre sexo, falar de maneira despojada, sem limites, de forma muito aberta, né? Sem cobrança, nem a si nem ao outro, eu acho que é a melhor maneira da gente minimizar, né? Ou diminuir aí um pouco os efeitos da expectativa. Que lembro, nós sempre, o ser humano ele imagina, fica no imaginário do ser humano o que o outro está pensando a respeito. Olha, a Kátia diz: as pessoas de hoje em dia banalizam o sexo. Não existe mais aquela conquista e o chamado amor. Por isso há tantas separações, perderam romantismo. Tanto é que já quase não é mais uma obrigação a mulher se casar virgem. Se falar de virgindade hoje, as pessoas dão risadas. Na minha opinião, diminui muito dá certo relacionamento. Lucas, seja no primeiro ou não, é bom sim, viu? A opinião Lucas Rominissal. A Maria, as pessoas estão cada dia se banalizando seus próprios corpos e achando comum, enquanto que as pessoas teriam que se respeitar e se conhecer melhor. Larissa Coutinho. A ideia que passa, se a pessoa for se entregando no primeiro encontro, é tipo que, se for boa na cama eu sigo, se não, tchau. Qualquer qualidade da pessoa é como se não importasse. Então não é legal no primeiro encontro, nem no namoro, e sim após o casamento. Muito bem, Larissa. Obrigado pela sua opinião. O Lucas, de Varginha. Eu já li isso aqui. O Valdo, com certeza diminui, porque gostamos do que é difícil. Se conquistamos fácil, é sinal que outros também não tiveram dificuldade. Essa é a minha opinião. Desculpa as pessoas que pensam diferente. Conversa por Skype com a Cris Monteiro, terapêutica, por favor. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pastor Anderson. Muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do programa. Prazer é nosso. E qual que é a sua opinião? É muito complicado. É preciso assumir o risco desse encontro, porque a gente não pode esquecer que há uma diversidade cultural e religiosa também. Então, se há uma pretensão para um relacionamento mais sério, é preciso sim assumir o risco. Por quê? Porque depois a primeira impressão ela vai contar bastante e pode repercutir na vida do casal. Uhum. E você acredita então que isso não seja uma boa ideia para quem pretende durar no relacionamento? Eu acredito que é como uma aposta, né? Então, se houver uma pretensão, você não sabe se o outro lado, qual foi a impressão que você causou para o outro lado, dada a cultura que ele tem, aos valores que ele tem, a cultura original dele, a escolha religiosa dele. Então, o primeiro momento é de impulso, mas pode comprometer o resultado disso depois. Se esse relacionamento vai adiante ou não. Se vai haver uma compatibilidade, não íntima, mas uma compatibilidade de valores. Ok. Então tá bom. Mais alguma coisa? Eu desejo boa sorte para os casais e que façam escolhas mais assertivas. Verdade. Obrigado, viu, Cris? Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Conversar com a Priscila aqui de São Paulo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Bispo. O que você pensa? Olha, Bispo, eu acredito que diminui a chance do relacionamento dar certo. E por quê? Digo isso por experiência própria, porque assim, eu tive um primeiro encontro, fiquei com essa pessoa, porém o que aconteceu? Ela mentiu pra mim, me passou uma doença, hoje tenho que fazer tratamento por isso, né? E aí acabou que nós tivemos desentendimentos, justamente por ele me esconder, porque... Foi no seu primeiro encontro? Sim, primeiro encontro. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Né? Fiquei com muito medo até mesmo de morrer, pelo fato dele ter, né, me passado essa doença. E aí
Eu discuti muito com ele e falei, você não deveria ter me escondido isso, né? E como é que você acabou que a gente soube? se Só separou. quando veio os sintomas ou ele falou depois? Eu senti, na verdade foi porque como eu sempre faço meus exames, eu fiz e por coincidência acabei descobrindo. Entendi. Né? E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? E aí eu falei, bom, a única pessoa que pode ter me passado é ele, então. E aí eu fui, questionei ele, aí me separei, porque eu acho que hoje em dia, bispo, as mulheres, elas não se dão ao valor. Deveriam se dar mais ao valor, não ficar com uma pessoa, ter relações com a pessoa no primeiro encontro. Hoje eu me arrependo porque eu sei que se eu tivesse sido mais cautelosa, tivesse conhecido a pessoa direitinho, dado tempo a tempo para conhecê-la melhor, isso poderia não ter acontecido comigo, né? Entendi. E vocês ficaram juntos quanto tempo? Na verdade, só foi esse dia, porque depois do primeiro encontro que aconteceu tudo isso, imediatamente já discutimos e não fiquei mais com ele. Então, praticamente foi em seguida, não durou nem 2 dias. Quer dizer, isso aí foi uma razão de... não somou, atrapalhou, né? Sim, atrapalhou. Entendi. Muito. Tá bom, obrigado pela sua participação, tá? Eu que agradeço, bispo. Tchau, boa noite. Coloca a primeira parcial da nossa enquete. Aumenta 17%, diminui 83%. Surpreendente, hein? Tem o Rodrigo aqui de São Paulo. Ô, Rodrigo, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo, pastor. E aí? Qual a sua opinião? Então, eu acredito que sexo no primeiro encontro nunca dá certo, porque, tipo assim, causa uma má impressão tanto com um quanto para outro, principalmente pro lado da mulher. A mulher ela é vista como um objeto quando ela se relaciona no primeiro encontro com o homem. E nunca dá certo, tanto pro lado espiritual quanto pro lado do coração também. Uhum. Você é casado ou solteiro? Solteiro. Solteiro. E você pretende, acredito eu, que entrar no relacionamento e vai ficar longe dessa prática aí. Eu pretendo esperar. Uhum. Eu pretendo esperar. Ok. Então tá bom, Rodrigo. Obrigado pela opinião. E também porque também já tive outros relacionamentos que não deram certo exatamente por causa disso. Entendi. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, pastor. Tchau. E nós temos a opinião de um psicólogo, Alexandre, e ele vai falar um pouco sobre isso. Vamos ver. O primeiro encontro, né? Como o nome já se diz, então é muito importante. Então, toda a cautela no primeiro encontro, toda a averiguação, toda a atenção é muito importante. Se aprofundar intimamente no primeiro encontro nunca é o recomendado, por vários motivos. Você não sabe qual é a intenção da pessoa, você não sabe o que isso pode dar, você não sabe o nível de confiança que essa pessoa vai trazer, você não sabe se essa pessoa tem alguma moléstia sexualmente falando, você não sabe o que isso pode acarretar. Então, o ideal, de uma maneira salutarmente falando, é que não tenha nenhum contato íntimo no primeiro encontro. Porque esse contato íntimo, ele tem uma tendência maior justamente a que a relação naufrague e não que a relação vingue. Então, o primeiro encontro ele tem que ser ali moldado e tem que ser ali permeado de você conhecer a pessoa, de você averiguar, se aprofundar não só na pessoa, quem é a família da pessoa, quais são as intenções da pessoa com você, porque sempre a mulher vai ser a menos favorecida em tudo, né? Infelizmente. Então, se puder realmente não ter nenhum contato íntimo no primeiro encontro, é a melhor dica que eu posso dar aí para vocês. Mas nós temos uma outra opinião que é da Flávia, também fala sobre isso, mas com um ponto de vista diferente. Vamos ver. Na minha opinião, falar de sexo no primeiro encontro envolve uma questão muito importante, que é a nossa noção, a nossa ideia do que é certo e do que é errado, né? Então, quando eu decido, ou quando eu julgo, ou quando eu penso
na possibilidade de ter uma relação sexual, de ir para uma transa no primeiro encontro, diz respeito àquilo que é certo para mim, aquilo que é certo para o outro, aquilo que é errado para mim, aquilo que é errado para o outro, aquilo que é certo ou errado para quem. Então, muitas das decisões que nós tomamos, baseadas nessa ideia de certo ou errado, essa ideia vem de uma construção social de padrões impostos, né? E quando a gente pensa no que é certo, eu penso que o sexo no primeiro encontro, ele depende muito da disponibilidade do casal, do desejo do casal, do envolvimento do casal, e se esse casal está responsável e disponível, por que não? É a opinião dela. O Vitinho diz, Oliveira, na minha opinião não tem problema fazer sexo no primeiro encontro, mas antes a pessoa precisa se cuidar, ver se a outra não tem nenhuma doença. Mas como é que ela vai ver se a outra pessoa não tem nenhuma doença? Eu acho complicado. E principalmente usar preservativo. Aí, tudo bem. Como é que vai saber que a outra pessoa não tem doença, né? Tem, por Skype, a Leila Monteiro, sexóloga aqui de São Paulo. Boa noite, Leila. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade, né, desse programa tão importante. O prazer é nosso. Prazer é nosso ter você aqui. Sim, muito obrigada. É sempre uma honra estar aqui, viu? Eu já participei algumas vezes, não só como sexóloga, bispo, mas também como psicoterapeuta de casal e de família. Uhum. Esse é um assunto bastante delicado, porque é como o senhor acabou de trazer. A pessoa às vezes não sabe no primeiro encontro se ela tem alguma doença, né? Às vezes a pessoa não tem nem noção. E muitas vezes, por mais que se fale, vamos usar um preservativo, às vezes na hora a pessoa não está habituada, não consegue, acha difícil, tem uma dificuldade, às vezes até do desenvolvimento daquele momento. Então o preservativo muitas vezes a gente vê que fica mais na teoria do que na prática. Então esse excesso de cuidado que precisa se ter sim no primeiro encontro, principalmente pela vulnerabilidade da mulher. Eu sou casada há 26 anos, sou terapeuta de casal há 30 anos, não tive sexo no primeiro encontro. Eu acho que é importante essa questão desse olhar feminino, desse autocuidado, porque as pesquisas já disseram, né? Acabamos de ver na tela agora há pouco, ainda nós somos numa sociedade onde a mulher ela é julgada. Nós não sabemos no primeiro encontro, né, qual que é a religiosidade, a educação, a cultura dessa pessoa que nós estamos nos relacionando. Então, por mais que haja concordância, às vezes emocional, até pelo momento desse afé, dessa paixão, se nós pudermos conhecermos mais a família, conhecermos um pouco mais antes dessa entrega, nós evitaríamos sim uma gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e decepções. Diariamente atendo muitas mulheres que se arrependem, né, de um passado e muitas vezes não dão conta, inclusive, de ter uma sexualidade saudável dentro de um casamento por conta de histórias sexuais que viveram, como a gente viu na reportagem também, a questão do abuso, porque é crime, mas é uma prática que não é incomum, porque os relacionamentos dos jovens se baseiam bastante desse encontro via aplicativo. A pessoa conversa pelo aplicativo, na hora de se inscrever, de se falar, por mais que se falem a tempo, não é necessariamente o que acontece no primeiro encontro. Então eu acho sim que nós mulheres precisamos ter esse autocuidado, e ainda a opinião, como massivamente foi colocado aqui, ainda é contra esse envolvimento no primeiro momento. Então, para as mulheres que eu atendo, eu falo, tenha tranquilidade, não impulso do primeiro momento. Por mais que você fale socialmente, ok, não tem problema, os dois concordaram, vamos ter o sexo no primeiro encontro, mas o quanto que depois você dá conta emocionalmente, psicologicamente, socialmente e religiosamente por aquela atitude, muitas vezes tomada por um impulso daquele momento, por uma cobrança, às vezes, pelo grupo ou pelas amigas, de estar na moda, né? Então, assim, hoje em dia há uma cobrança social, sim, pela liberdade feminina, meu corpo, minhas regras, mas o quanto que depois, psicologicamente, você vai dar conta do desfecho dessa atitude impulsiva num primeiro momento. Muito bem. Tá bom, muito obrigado, doutora, pela sua participação, viu? Uma honra estar aqui, bom programa e parabéns pelo tema.
Obrigado, boa noite. O senhor tem comentários? Tenho sim, bispo. Eu tenho a opinião da Marina, que desvaloriza muito o homem e a mulher, mas acredito que mais ainda as mulheres, porque o homem já chega lá com seus amigos e vai espalhar para todo mundo que aquela mulher é uma mulher fácil. O Felipe diz, não é o ideal. Geralmente uma das partes se apega e, se não der certo, gera um trauma e uma dificuldade emocional no relacionamento, no próximo. E também tem a opinião da Amanda, que diz, acredito que essa é a maneira mais rápida de estragar um relacionamento. O Marcelo Rodrigues diz assim, eu já fiz sexo com uma mulher no primeiro encontro. Hoje não estou com ela, mas foi muito bom. Foi bom para você, será que foi bom para ela? Tá contando vantagem aí? Tô brincando, tá, Marcelo? Não precisa chorar, não. A Silvia, sou do tempo das antigas, não podemos pular etapas. Sou a favor da mulher casar virgem. Ela será mais valorizada e respeitada. Sou de Araraquara. Um abraço, pessoal de Araraquara, tá? Clévio, sexo no primeiro encontro é bom, mas cada um tem que se cuidar e usar o preservativo, mesmo tendo gente que não gosta. Mas é fundamental. É o que a doutora acabou de falar, né? Coloca a enquete, por favor. Segunda parcial, 12%, aumenta, 88% diminui. Deixa eu conversar por telefone com a Mariana aqui de São Paulo. Como vai, Mariana? Oi, boa noite, bispo. Boa noite. O que você pensa sobre o tema? Eu penso que a mulher ela tem que se valorizar e sim, ela não tem que fazer no primeiro encontro, até porque mulher geralmente cria uma expectativa e por isso que tem muitas de nós hoje frustradas, né? Porque se apega, cria uma expectativa e, enfim, por fazer ali, né, cria uma conexão até mesmo emocional e o homem, muitas vezes para ele, é uma vez só e, enfim... Aí ela acaba se frustrando por conta disso, né? Eu acho que o sexo é algo que tem que ser... Mas você já teve alguma experiência ruim? Que veio algum problema aí na ligação dela, né? Deixa eu conversar então com a Milton, do Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bispo. Tudo bem? Bem, obrigado. A sua opinião? Pastor, é o seguinte, que eu penso que do lado da minha esposa aqui. Entendeu? Ela é minha prima de segundo grau, né? Aí vamos lá. Eu namorei com ela 15 dias, depois voltei pro Rio, depois namorei com ela depois mais 15 dias para nós depois eu casei. A minha opinião é o seguinte, sexo sem camisinha, mano, com 1, 2, 3, 4 dias, ou 1 ano, ou até depois de casar, sem prevenção, eu acho para mim que não dá certo. Eu até falei com a minha esposa. Eu antes de casar com ela, eu tive outro relacionamento, entendeu, bispo? E eu fiz exame de sangue para ver se eu tinha contraído algum vírus, de AIDS, alguma coisa assim. Porque mesmo a mulher, ela ficava comigo virgem, estava na igreja católica, entendeu, bispo? Mas você não tinha problema nenhum, não? Não tinha problema nenhum. Eu Legal. não reativo a HIV. Mas... 1 ou 2 dias, primeiro encontro, segundo encontro, terceiro encontro, e se não tiver prevenção, não vai aumentar nem diminuir nada vai dar certo. Tá bom. Eu fiz por mim sozinho o exame e deu não reativo para poder casar com a minha esposa, que eu já estou 14 anos casado com ela. Então você é a favor no primeiro encontro ou não? Sua ligação não está tão clara. Eu não sou a favor do primeiro encontro e nem encontro nenhum sem preservativo. Tá. Entendeu, bispo? Tá bom, obrigado pela sua opinião. Abraço para você. Deus abençoe. Você muito mais. Essa matéria fala atração física, tem falado mais alto. Vamos ver. Não parei de sofrer, só porque me viu beijando outra. Essa história de beijar sem compromisso, de coração não ter nada a ver com a boca, será mesmo que dá bom? Você olha aquela pessoa linda, maravilhosa, e quando você vai conhecendo, não tem nada a ver com você. Às vezes, não é nem que a pessoa não é às vezes legal, mas não combina com você. Tem que achar a pessoa bonita primeiro, né? E depois você vê se tem aquela conexão, né? Aquela atração
emocional mesmo, mas a aparência física conta muito, sim. Enfim, é isso. A gente quebra a cara assim também. É quase uma mania. A maioria das pessoas procura primeiro a atração física na hora de encontrar alguém para se relacionar. Dedicação às relações físicas e não às relações afetivas. É o que podemos chamar de amor de baixo para cima. Seria começar a relação pelo sexo, por exemplo, quando o corpo, a química da pele são prioridade. Depois, se a atração física bater, quem sabe esse relacionamento sobe para o coração, quando rola um sentimento. E só então a relação chega ao terceiro estágio, a mente. E é quase sempre nessa etapa, depois de muito envolvimento, que as pessoas se arrependem ou descobrem que o parceiro ou parceira não era exatamente como pensavam que fossem. Pessoa mó bonita, né, e tal, só que depois eu quebrei a cara porque não tinha conteúdo. Acaba que a gente deixa levar muito pela emoção também, né? A razão também vem em alguns momentos, só que a emoção é o que toma conta nesse momento, né? A pessoa, pra mim, ela tem que ser bonita, né? Porque não adianta nada também não ser bonita, porque eu não vou sentir atração pela pessoa. São pequenos detalhes que contam também o caráter da pessoa. Não é só ser bonitinho, não. Bonitinho é feio e arrumado, né? O físico, a primeiro momento, atrai, mas quando você para pra conversar com a pessoa, ver os princípios, o caráter, assim, forma de ver a vida, tem que bater junto com a sua, porque senão dá conflito depois. Inteligência versus relações rasas. Hoje em dia, é praticamente um desafio para solteiros viverem um compromisso sério. E será mesmo que você conhece bem a pessoa com quem você se relaciona? Ou a atração física tem falado mais alto e, por isso, sua vida amorosa anda um desastre? O Kelvin diz, normalmente você não lê minha opinião, mas eu sei que são muitas. Estou lendo agora, tá, Kevin? Então eu gostaria de dizer que não acho normal, mas é pelo impulso que acontece, às vezes, de apenas uma parte ou das duas, mas eu particularmente não faria. Abraço e boa noite. Kelvin Passos, um abraço para você. Equinalva, primeiro encontro, sexo super errado. É a opinião dela. Jaciane Campos, na minha opinião, o sexo no primeiro encontro só diminui as chances do casamento dar certo. A Marli Lopes, eu acho que é normal ter sexo no primeiro encontro, porque um dia vai ter que acontecer mesmo, seja ou com uma pessoa que a gente encontrar pela primeira vez, ou seja com a segunda, ou seja com segundo, a vida é muito curta para a gente não aproveitar bastante. O sexo é vida. Sexo é vida, sexo é amor, pastor Guilherme. A Maria, não é certo, a mulher tem que se valorizar. A Vera Cabral, depende das pessoas, tem que andar devagar, é a opinião dela. José Rodrigues, realmente a maioria das relações do primeiro encontro vem da atração física. Põe a enquete mais uma vez, vamos ver a última parcial. 11% aumenta, 89% diminui. O Padovan, aqui de São Paulo, está na linha, pastor Guilherme. Olá, Padovan, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. E aí, qual que é a sua opinião? Com certeza só diminui. Eu, por exemplo, tenho 42 anos de casado. E eu e minha esposa, nós namoramos por 3 anos consecutivos. Nós não nos relacionamos nem no primeiro encontro, nem no segundo, mas nos preservamos por 3 anos para o casamento. Que legal. Porque eu acredito que o ápice da festa, do casamento, da espera, é a entrega da validade para o cônjuge. É um momento festivo. O casamento, eu acredito que seja esse. E a pessoa que entrega-se lá no primeiro encontro, ele não tem nem amor próprio, pois ele está entregando a ser uma pessoa que não conhece. Então, essa é a minha opinião. Talvez, se tivesse ocorrido no primeiro encontro com a minha esposa, com certeza eu não teria casado com ela. Eu acredito que a mulher hoje está muito desvalorizada
porque aos poucos ela foi se entregando a essa situação da necessidade que a sociedade cobra propriamente de entregar-se à relação sexual já no primeiro encontro. Então, eu acredito que só diminui. Tá bom. Padovan, obrigado pela sua opinião. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Annabelle, eu tive relação no primeiro encontro e hoje estamos juntos há quase 3 anos. Já temos um bebê de 2 anos e 2 dias. Aliás, 2 meses e 2 dias. Deixa eu falar com a Sheila aqui de Brasília. Boa noite, Sheila. Sheila? Boa noite, Bispo. Alô? Boa noite. Oi, Sheila. Você já teve esse tipo de situação na sua vida? Sim, Bispo. Eu já tive algumas experiências na vida, umas boas e outras ruins. Teve o quê? Não dá dando para entender ela. Eu já tive algumas experiências, algumas boas e algumas ruins. Ah, é? As boas é que eu já estou num relacionamento. Eu queria que você falasse bem pertinho do fone. Eu não estou conseguindo te ouvir, não sei se o problema é aqui na técnica ou é aí no seu telefone. Peraí, só um momento. Você fala bem pertinho, para que a gente possa entender. Tem comentários aí, professor? Tem sim. Tá me ouvindo? Ah, agora você ligou o telefone. Então, Bispo, eu já tive algumas experiências, umas boas e algumas ruins. A ruim foi que no meu primeiro encontro eu tive meu filho, né? E realmente acredito que é por falta de caráter das pessoas, do homem principalmente, né? E a boa é que hoje eu no meu outro relacionamento já tem 4 anos, foi no primeiro encontro. E eu acho que quando a gente está na vontade, né? Vai se entregar mesmo. Você se arrepende? Não me arrependo. Não? Não. Faria de novo? Não. Não se arrepende, mas não faria de novo? Não, porque a gente aprende, né? Ah, daqui pra frente, tá. A gente aprende com os erros. Tá bom, então. Ok, obrigado pela sua participação, tá? Nada, obrigada. Roberto, de Rio Grande do Norte. Oi, Roberto, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E a sua opinião? Eu já dei a minha opinião, estou aguardando para mim entrar no ar. Opa, o senhor está no ar ao vivo agora para todo o Brasil e para o mundo também. Mas não tô não, ainda não tô não. Tá sim, eu tô falando pro senhor que tá. Eu não tô me vendo aqui não. Não tá vendo porque tá no telefone, O senhor tá por telefone. Como é que Tá vai bom ver? então, olha, tá o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu tenho 65 anos, eu sou das antigas e eu conheci uma pessoa numa festa e não me relacionei na primeira vez. Eu gostei da pessoa, nos namoramos vários anos e depois casamos, tivemos filhos, fomos felizes. Eu acho que as coisas mudaram muito, hoje está muito banalizado. As pessoas hoje fazem sexo pela necessidade fisiológica e não pela atração, pelo amor. E depois vem as consequências, vem as doenças, o HIV, vem o herpes e outras doenças, porque as pessoas não se previnem. Eu moro perto de um posto aqui, o que eu mais vejo aqui no posto é garotas de 14, 15 anos grávidas, sendo atendidas por médicas como preventivas para mães futuras. Por que elas não se preveniram? Se todos os lugares, nos postos que eu vou, eu tenho amigos que vão aos postos de saúde, lá você tem pílula do dia seguinte, você tem camisinha, você tem DIU, tem diafragma, e as pessoas não querem saber. Chegou o momento, deu vontade, é igual o animal. Está com vontade fisiológica, vai lá e faz e não pensa nas consequências. Não pensa nas doenças que podem vir. O relacionamento desse não pode dar certo. Vai dar 1 em 1000. Então, eu acho que o sexo com amor, as pessoas têm que se conhecer, saber se a pessoa tem algum tipo de doença, se o sangue combina, e para que você seja feliz, porque você está
Conhecendo uma pessoa, você está buscando alguma coisa para ser feliz. E tem pessoas hoje, eu trabalhei em festa, em eventos, eu via pessoas entrarem lá procurando já mulheres para fazer sexo. Bebiam, tomavam êxtase, comprimidos, e já saíam dali direto para o motel. Isso é um absurdo. E depois você não sabe das consequências. Eu acho que o sexo tem que ser feito com amor, com carinho, que é muito melhor você fazer as coisas com amor, com carinho, com paixão. É muito mais gostoso. Tá bom, e então. hoje não, as pessoas fazem por fazer. E não pensam nem aí, não estão nem aí no dia seguinte. Outra coisa que eu acho um absurdo, que eu condeno. Eu fui à Bahia, eu fiquei impressionado, não só na Bahia, como no Rio de Janeiro, porque eu viajo muito. Eu vejo as pessoas no trio elétrico lá em cima, jogando camisinha para o público, jogando 3, 4, 5 mil camisinhas para o público. Quer dizer, como se diz assim, pegue aí e vão transar à vontade. Não é assim que se faz. Você tem que estar lá em cima, você que tem o poder da palavra, como eles têm, como são artistas, são famosos, como a Daniela Mercury, a própria... e outras. Vocês têm que sempre falar, olha, tomem cuidado, se cuidem. Vocês estão aqui para se divertir, não é para fazer sexo. Sexo é uma consequência. Vem depois, quando tem atração, a química, rola o amor. É muito melhor. E hoje as pessoas não querem saber. E hoje você vê, eu moro perto de uma praça aqui, amanhã mesmo vai ser sábado, eu vou ali na praça pegar a internet, eu fico abismado, 5, 6, 10 garotas com filho no colo, sem marido. Quem sustenta? É o governo, é a mãe, é o pai que são os responsáveis, que ajudam, porque ela não tem, parou de estudar, não pode se formar, não pode ir para uma escola, não pode trabalhar, porque tem um filho para cuidar. Então é muito grave isso. E isso está acontecendo cada vez mais. É um absurdo. Tá bom então, mas, Roberto. infelizmente, nós dependemos da conscientização. Acho que falta tanto da família como do governo. A minha filha mesmo casou com 17 anos. Casou virgem. Hoje mesmo o meu neto está fazendo 13 anos. Entendeu? E ela está feliz da vida. Mas ela namorou, conheceu a pessoa, tudo direitinho, casou, né? Entendeu? Foi tudo dentro do ritual normalmente. E isso que é o bom, isso que gera. Eu fico feliz porque eu, com o meu ensinamento, eu ensinei o correto. E a minha filha me obedeceu. Hoje você vê por aí um monte de garotas soltas. Eu, às vezes, eu vou dar uma volta de moto ou de carro, eu vejo garotas sozinhas na rua lá, o Deus dará. Entendeu? Tá bom então, seu Roberto. Chamar para tomar uma bebida, ela vai. Se tiver que acontecer, acontece. Eu acho que não é por aí. Tá bom então. Tá registrada a opinião do senhor, viu? Tem que ser conscientizadas. Eu agradeço pela sua opinião. Falta valorização. As mulheres têm que se valorizar mais. Tem que seu Roberto está me ouvindo? mais também. Isso é muito importante. Então, o tá homem bom. não quer nem saber, não está nem aí. Alô, seu Roberto, o senhor está me ouvindo, seu Roberto? Tô. Então tá bom, agradeço a opinião do senhor, foi ótimo, gostei muito. Tá bom? Eu agradeço a vocês aí pela oportunidade. Tá bom, espero então. que eu tenha ajudado em algum Ajudou muito. pedacinho, um pouquinho só. Ajudou muito, viu? Obrigado, seu Roberto. Fica com Deus. O senhor também fica com Deus, Deus te boa noite. abençoe. Amém. Não, muito boa, inteligente Sim, colocação. muito demais. Ele, na verdade, fechou o programa. Sim. Né? Ele deu a opinião final. É, porque ele pontuou os problemas que isso acarretam, né? A questão de uma família que cresce sem estrutura, doenças e tal, que é a consequência disso, né? Infelizmente, porque realmente está banalizada a coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a história da Ellen. Ela tinha relacionamentos, mas não queria casar, em hipótese alguma. E quando ela casou, o relacionamento deu errado. Depois da história dela, é rápida. Nós vamos fazer a intercessão, nós vamos fazer a oração por todas as pessoas. E aquilo que eu sempre falo, oração não tem religião. Então, não importa a sua religião, a sua crença. Se você crê em Deus, eu convido você a unir a sua fé comigo, pastor Guilherme,
e nós vamos orar em instantes. Eu decidi não ser uma mulher do lar, uma esposa. Então, eu decidi não querer esse lado. E colocando em prática o meu objetivo, não depender de ninguém. Não depender de ninguém, não depender principalmente de marido. Eu venho de uma infância onde minha mãe ficava em casa e o meu pai trabalhava. Tinha também o cenário das minhas tias, né? Onde elas sempre eram conhecidas como a mulher do lar. E elas sempre faziam alguns pedidos para os digníssimos esposos, como, por favor, para fazer alguma coisa, tanto em casa quanto para coisas pessoais e tudo mais. Esse foi um ponto que já startou em mim não quero isso para a minha vida. Resumindo, com tudo isso, eu consegui, então, faculdade, MBA, mestrado, doutorado, consegui a minha carreira, a minha independência financeira ingressou aí, então consegui o meu carro, o meu apartamento, já tinha as minhas coisas, um bom trabalho, bem sucedida ali onde eu estava, e também com uma outra definição, né, que era da vida sentimental, onde eu poderia ter alguém, não tinha problema de, eu não vou ter um relacionamento, nada disso. O meu ponto principal era, não vou casar. Até que eu conheci o Paulo. Eram dois doutores, duas pessoas que falavam a mesma língua, encaixou ali alguém. Porém, professora, trabalhando em multinacional, fui para um congresso e retornei. Quando eu retornei, ele me buscou no aeroporto, tranquilo, me levou para jantar e falou, eu quero a separação. Falei, tá doido, né? O que aconteceu? Não, porque você mentiu para mim, tentei explicar uma vez, duas. Na terceira eu falei, tá bom, onde eu assino? Aí fui comunicar, né? Sempre respostas muito rápidas, né? Então fui comunicar à minha família, já que haveria essa separação. E a minha irmã comentou que já era da Universal, falou, olha, antes disso, vai até uma igreja universal. Aí eu estou lá ouvindo, o Espírito Santo. Aí eu, quem é esse tal de Espírito Santo? E aí eu entendi que o Espírito Santo é o poder que traz sabedoria para que você consiga tomar as suas decisões e para que tenha uma transformação de dentro para fora. É imediato a paz que você tem. A paz, aquela certeza. Hoje eu me sinto uma mulher, de fato. Por que eu falo uma mulher? Ter aquele momento onde você tem o seu ambiente, o seu lar transformado, você consegue fazer uma comida, tomar um café, olho no olho. São coisas tão pequenas, tão simples, que de repente as mulheres hoje, esquecem. Por focar somente ali aquele ponto de preciso ser, E na realidade, no final, elas procuram alguém. E isso fez com que tivesse uma transformação do olhar do meu esposo para comigo. Sabe quanto eu investi? Eu investi em sinceridade. Eu investi em tomar uma decisão de me destruir e me reconstruir, pautada em aquilo que realmente faz sentido. Focada? Sim. Perdi a essência? Não. Mas hoje eu tenho algo que nada, nem ninguém conseguiu me dar até hoje. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor. Eu quero saber como que eu vou resolver o meu problema. Eu sou mal casada, eu sou divorciada, eu sou solitária, eu sou assim, eu sou assado. O que é que eu devo fazer para que eu possa ser feliz? É aí que nós vamos entrar. O Bispo Macedo e sua esposa Esther Bezerra estarão compartilhando ensinamentos preciosos para uma vida amorosa realizada. Mas eu havia falado para ela e ela concordou. Não, eu estarei com você. Naquele dia do casamento, Deus estava falando, não é bom que ele fique só. Por isso que te deu essa... É isso aí. E eu tenho o maior prazer de falar isso para vocês, porque Deus quer fazer de você, no mínimo, feliz. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, 20 de abril, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamentos são gratuitos.
Então, eu quero fazer um convite para você que deseja ter a felicidade no amor, você que já errou com sexo no primeiro encontro ou não, a coisa não foi bem para você, não tem ido bem para você, o seu status, eu vi uma coisa interessante, uma pessoa colocou assim, meu status, não entendo o que está acontecendo. Esse é o seu status, não entendo o que está acontecendo. Então, a terapia do amor é para isso, você vai aprender através da inteligência, tá bom? À luz da palavra de Deus, como vencer no amor. Para todos. Nós, 8 da noite, independente, você é casado, solteiro, noivo, desquitado, separado, 8 da noite, nessa quinta-feira, aqui na Celso Garcia 605, no Brás, a terapia do amor. Vamos agora entrar em oração. Hoje, o pastor Guilherme vai orar. Eu queria que, se puder, prepare o seu copo com água nesse momento. Há muita dor que eu trago aqui. Não sei por onde começar. Vem me ouvir. Eu sou necessitado. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa madrugada e nós pedimos por essa pessoa que terminou o casamento neste dia, nesta semana. É a primeira semana que ela dorme longe do marido ou ele dorme longe da esposa. E essa pessoa está solitária, sentindo-se culpada porque fracassou na sua família, não sabe o que fazer agora, como recomeçar, pensa nos filhos. Meu Deus, nós pedimos que a Tua misericórdia alcance essas pessoas agora, que elas recebam força, meu Deus, para se levantar já a partir deste momento. Essa que descobriu uma traição, que pegou mensagens no telefone do seu parceiro e aquilo fez com que o seu sonho desaparecesse. Meu Deus, que o Teu Espírito possa trazer paz e mostrar o caminho para ela. Nós oramos por todos que estão angustiados, pessoas que estão desesperadas, se sentindo culpadas pelos seus fracassos, pelos seus erros, e só hoje ela consegue se dar conta. Meu Deus, tem compaixão, meu Pai. Visita aqueles que estão doentes, que estão hospitalizados agora, acamados. Essa pessoa que tentou tirar a própria vida, meu Deus, por causa de uma decepção amorosa ou qualquer outro problema. Tentou tirar a própria vida, tomou remédio, se cortou, está agora tendo uma crise de ansiedade, um ataque de pânico. Seja o Teu Espírito a cura e o remédio deste corpo e desta alma, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa água também seja consagrada a Ti e quem beber receba paz, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Que assim seja. Pode beber do copo com água. Ó, vem, Senhor meu Deus, não tenho a quem clamar, só tenho a Ti, Jesus. Só para lembrar, você que mora na Zona Sul, pastor Anderson, aí também vai acontecer a terapia do amor, né? Isso mesmo, bispo. Nós estaremos aqui o dia todo, 7, 10 ao meio-dia, 15, mas em especial às 20 horas com o bispo Júlio Freitas, Avenida João Dias, 1800, aqui na Zona Sul, bispo. Grande abraço, pastor Anderson. E abraço. Você que deseja ser feliz, agora você sabe como e onde encontrar essa felicidade. Na Vila Mariana. Na Rua Domingos de Moraes, 2051, nós estamos todos os dias ali. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.